suicida. Porque os tratamentos para a depressão, eles tradicionalmente levam tempo, né? Levam tempo do ponto de vista psicoterapêutico e levam tempo do ponto de vista medicamentoso para que se surta efeito. Até porque muitos casos são desencadeados por traumas ou fatores estressores que não vão desaparecer da vida da pessoa de uma hora para outra. Ela precisará de tempo para lidar com aquela dificuldade, aquela tragédia, aquela decepção. Há outros casos onde a doença surge de uma forma mais primária, mais autônoma, sem que haja um fator de risco ou uma causa associada. Mas o que acontece é que esse fator tempo é muito dramático, né? Esse fator tempo traz muita angústia para o paciente, que gostaria, obviamente, de ter uma melhora mais rápida. É muito dramático para os familiares, é muito dramático também para o terapeuta, né? Que, se colocando com o máximo de empatia possível, ele quer que o paciente se recupere o mais brevemente possível. Então, o fator tempo ele é um fator decisivo para o sucesso do tratamento, que vai desde o tratamento de uma depressão leve, moderada, grave e grave com sintomas psicóticos, que são aqueles sintomas onde o paciente, além do humor deprimido, ele pode ter delírios, né, falsas crenças de ruína, né, que tudo, né, já não faz mais sentido e se acabou na sua vida, né, que não tem mais nenhum recurso para prover a família, sem que isso seja verdade. Mas são delírios, são falsas crenças que você não consegue convencer o paciente do contrário. Ou ele até acreditar que já está morto, né, que é só um corpo vagando sem vida, né? E ele também pode ter alucinações, que são outros sintomas psicóticos. Essas são as situações mais graves, onde pode haver mais comportamentos impulsivos. E também na depressão moderada grave pode haver também um risco grande, porque o paciente tem mais capacidade ainda de planejamento, de iniciativa, porque o risco para o suicídio ele é medido desde a sua gênese, sua ideia, sua origem, o pensamento em ter a própria vida, até o risco maior, que é quando o paciente já obteve os meios para tirar a própria vida, obteve uma arma, ou comprou grandes quantidades de medicamento, ou até já tentou, né, mais de uma vez. Então, você vai escalonando esse risco para saber os pacientes com uma necessidade de maior atenção. Nessas épocas, às vezes, é comum o terapeuta precisar ficar disponível literalmente 24 horas para a família, para o paciente. Em alguns casos, o paciente precisará estar em regime de internamento em uma enfermaria ou num modelo de hospital-dia como CAPS, né? Que seria ainda o ideal para que você consiga fazer aquela crise remitir, né? Para que aquela crise pudesse ceder ao ponto do paciente ter menos sintomas. Mas nós vamos falar sobre essas iniciativas clínicas para tentar, em alguns casos, intervir mais rapidamente na depressão grave e na ideação suicida. Infelizmente, essas medidas elas não são ainda tão conhecidas ou acessíveis. Inclusive, muitas delas ainda são cercadas por muito preconceito, muito estigma, né? Mas eu faço aqui duas grandes separações em medidas de intervenção rápida contra a depressão grave e ideação suicida. Eu vou falar basicamente das medidas farmacológicas e das medidas de neuromodulação, né? Há duas grandes medidas farmacológicas mais recentemente se popularizando para a recuperação mais rápida do paciente com quadro depressivo, pelo menos tirá-lo da fase mais grave e da fase com ideação suicida, que são fases onde, além do risco da própria vida, há riscos clínicos, que o paciente pode estar completamente já descuidado em relação à sua alimentação, à sua hidratação, então ele pode ter complicações clínicas por essa entrega completa, esse descuido total com sua alimentação, seus cuidados diários. Então, esse paciente pode desenvolver outros problemas clínicos por não estar mais se alimentando, bebendo água, ou até
recusando alimentação, recusando água. E era assim que muitos pacientes morriam nos antigos hospitais psiquiátricos e manicômios, né? Morriam de inanição, né? A depressão fazia eles não terem mais nem o desejo de viver, mas também nem de se alimentar, nem de cuidar das funções instintivo-pulsionais mais básicas. Então, duas medidas farmacológicas surgiram nos últimos 10 anos. Inicialmente, as infusões, né, que é uma injeção intravenosa ou mesmo intramuscular de um anestésico chamado ketamina. A ketamina é um anestésico já conhecido há várias décadas e que se observava que muitos pacientes que saíam de uma anestesia induzida pela ketamina, eles saíam, revertiam esse quadro de anestesia com um estado de humor mais elevado. E estudos com pacientes que faziam cirurgia e que tinham depressão e que usavam a ketamina mostrava que o pós-operatório desses pacientes era marcado por um estado, às vezes, até de uma certa euforia, de uma certa alegria. E a ketamina começou a ser investigada como uma molécula alvo para o tratamento ou até para o estudo de outras moléculas similares. Então, hoje já há possibilidade de usar infusões de ketamina. Geralmente isso se dá no ambiente hospitalar, raras exceções se dá no ambiente ambulatorial ou domiciliar. Então, durante aquela infusão, que leva alguns minutos, o paciente ele vai potencializar o efeito do tratamento medicamentoso oral que ele já está fazendo, né? Não é um substituto aos antidepressivos, e também ele vai fazer o paciente reagir mais rapidamente para que ele possa também se engajar nas medidas psicoterapêuticas. Então, a ketamina ela já é utilizada há alguns anos, principalmente no setor privado, porque no setor público a ketamina continua como uma prescrição que a gente chama off-label, uma prescrição fora da bula. Ainda não há uma aprovação formal da Anvisa para o uso da ketamina que possa ser coberta pelo SUS ou pelos planos de saúde. Então, no geral, essas infusões ou essas injeções, elas são mais realizadas nos serviços privados. Agora, mais recentemente, uma versão molecular diferente da ketamina, que é a S-ketamina, ela foi liberada como o primeiro antidepressivo de ação rápida de ação de aplicação intranasal. Então, é muito parecido com as desses dispositivos que pessoas com rinite usam, mas, novamente, o tratamento é sempre feito em ambiente hospitalar, no modelo de hospital-dia. O paciente vai, toma sua inalação e volta para casa e realiza essas inalações sequencialmente em outros dias. E a esketamina, ela foi aprovada pelo rol da Agência Nacional de Saúde e hoje já é coberta pelos planos de saúde e já há aprovações para o uso da esketamina, né? O uso da esketamina intranasal no SUS. Já algumas aprovações em alguns estados. É uma medida legal que precisa ser tomada, porque também é um medicamento de valor bastante elevado. Não se compra em farmácia, né? Você realmente precisa fazer a compra através da instituição que vai prover o tratamento a você. Então, algumas unidades, por exemplo, em Recife, têm hospitais e clínicas do tipo para tratamentos de infusão, tanto com a ketamina quanto com a esketamina intranasal. Então, a marca única atualmente para a esketamina intranasal é o Spravato, onde você tem protocolos de tratamento para a ideação suicida e também para a depressão resistente ao tratamento. Aquela depressão que você já usou a medicação, já associou com outros medicamentos e não teve uma resposta satisfatória.
Então, a ketamina é a molécula mais antiga, precursora, e a esketamina, essa versão racêmica modificada, que é uma patente nova, baseada no princípio da ketamina. Então, são tratamentos que estão, além de mudar o perfil de resposta à depressão, eles estão também estimulando uma nova cultura de pesquisa para tratamentos de resposta a curto prazo. A gente não pode se acomodar com a ideia de que o tratamento para a depressão sempre vai precisar demorar para surtir efeito. A gente precisa encontrar, pelo bem dos pacientes, medidas que façam com que isso seja o mais rápido possível, dentro dos limites da medicina e dentro também dos limites do próprio aspecto existencial, que o paciente vai estar deprimido diante também de tragédias que aconteceram com ele. Então, você também não espera que ninguém esteja rindo na desgraça. Né? Você espera que as pessoas estejam capazes de lutar contra aquelas dificuldades e voltarem a ordenar a sua vida sem que o seu humor esteja completamente destruído, né? Sem energia, sem ânimo, com pensamentos catastróficos, com é, pensamentos de culpa, de remorso, de autoacusação e de ideação suicida. Então, dentre as abordagens farmacológicas, eu citei aí a ketamina e a esketamina. Já na abordagem por neuromodulação, nós temos meios que nós chamamos biopsicofísicos para o tratamento de formas agudas de depressão, também depressões graves, com sintomas psicóticos ou não, mas cujo quadro clínico do paciente é muito comprometido, é muito grave e há risco de vida. Então, há muitas décadas, né, a eletroconvulsoterapia, que ficou mais conhecida e estigmatizada como o eletrochoque, ela foi utilizada e continua sendo utilizada em situações de exceção para o tratamento de depressão grave, ou até de outras doenças, como quadros psicóticos graves, na esquizofrenia, que não respondem à medicação. Isso pode estar chamando a atenção de muitas pessoas, até porque, infelizmente, com o passar da reforma psiquiátrica, muitos tratamentos ou até erros médicos, né, tragédias que aconteceram no passado, né, na história da medicina, como o que aconteceu no Brasil, em Barbacena e em outros países, em outras cidades, né, onde você descobriu verdadeiros holocaustos dentro de hospitais psiquiátricos. Você teve ali, né, o mau uso de uma série de medidas, né? O mau uso dos tratamentos, o mau uso também de recursos como a eletroconvulsoterapia. Mas não se pode deixar de divulgar que a eletroconvulsoterapia continua sendo uma medida, hoje muito mais segura, feita em ambiente hospitalar, com anestesia, e extremamente efetiva e segura quando bem indicada, né? Para surpresa de muitas pessoas, até gestantes em quadros psicóticos, com determinadas limitações que não possam fazer uso de medicamentos, fazem uso de abordagens com eletroconvulsoterapia para que elas possam voltar ao estado de manter sua estabilidade física, emocional, clínica, para o bem da sua vida e do futuro filho ou filha, do bebê. Então, a eletroconvulsoterapia ela continua sendo uma alternativa segura quando bem indicada. É uma das formas de neuromodulação que eu gostaria de citar e lembrar. Outras medidas, como estimulação magnética transcraniana, outras medidas que estão permitindo que, por meio de outras abordagens biofísicas, você possa estimular mais efetivamente e a mais curto prazo a saída daquele paciente do quadro depressivo grave.
Então, lembrando, essas medidas, elas não são medidas de primeira escolha, elas são medidas de exceção. Você está falando aí de pacientes graves, né, de pacientes onde você precisa ter uma atenção ou em enfermaria, ou no sistema hospital-dia, tipo CAPS, ou até mesmo no corpo a corpo, no cuidado domiciliar. Né? O suicídio, o risco de vida para o paciente é uma das situações onde, inclusive, o profissional de saúde está autorizado a quebrar o sigilo médico. Né? A quebra do sigilo ela se dá com raras exceções, ou sigilo na psicoterapia. E uma dessas situações que protege o profissional é a ideação suicida, porque o foco maior é a vida do paciente. Então, a família pode ser alertada, deve ser alertada. Em alguns países, a simples menção à ideação suicida permite que o profissional interne o paciente compulsoriamente. É claro que depois de algumas horas haverá necessidade de uma audiência para que se justifique o internamento e que não caracterize cárcere privado, mas a ideação suicida continua sendo uma dessas situações aonde nós temos que proteger o paciente a qualquer custo, principalmente dentro do ambiente onde ele está inserido. É claro que cada país tem certas diretrizes de orientação e condução médica, mas no Brasil, né, não realizar esse tipo de acolhimento ou de intervenção, mesmo contra a vontade do paciente, vai caracterizar omissão de socorro. Né? Então, é uma emergência psiquiátrica, é uma emergência que você deve lembrar que há essas modalidades. Infelizmente, não são modalidades de fácil acesso. Por isso que é muito mais efetivo e importante você tratar esses quadros depressivos quando os primeiros sintomas surgirem. Então, daí a importância de campanhas como o Setembro Amarelo, campanhas fora do período do Setembro Amarelo, mas que se fale sobre essa possibilidade, né, de buscar ajuda. Isso é um trabalho, claro, feito já há muitas décadas por instituições como o Centro de Valorização da Vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Conselho Federal de Medicina, o Corpo de Bombeiros, né, que são profissionais que também lidam muito com essas situações das tentativas de suicídio. Então, o Setembro Amarelo ele cresceu no Brasil a partir de 2005. Começou esse fenômeno nos Estados Unidos na década de 90, mas óbvio que a luta contra o suicídio já é encampada por muitas instituições há muitas décadas. Então, é importante também que se entenda o crédito a ser dado nesse aspecto longitudinal e histórico. Então, nós temos aí, resumindo, basicamente as abordagens farmacológicas, como a esquetamina intranasal, a ketamina por infusão venosa ou intramuscular. Existe uma série de estudos no mesmo caminho, tentando explorar fitoterápicos, né, como a ayahuasca, como o canabidiol, nas intervenções agudas da depressão, mas ainda são estudos mais experimentais ainda e menos clinicamente estabelecidos, mas é muito, muito provável que derivados desses fitoterápicos virem posteriormente tratamentos mais efetivos com ação mais rápida contra a depressão. E que também novas medidas de neuromodulação surjam para o tratamento dos pacientes nas crises graves ou até como tratamentos crônicos. Né? Isso pode chamar a atenção de muitas pessoas, mas há formas muito graves de depressão que não respondem ao tratamento medicamentoso nem psicoterápico, onde intervenções com implantes de estimulação intracraniana profunda, né? Procedimentos utilizados para tratar o mal de Parkinson, por exemplo, eles começam já
a serem utilizados nos pacientes com depressões extremamente graves e não responsivas aos tratamentos tradicionais. Assim como em situações ainda de maior exceção, as psicocirurgias, né, que também ficaram estigmatizadas pelo termo lobotomia, elas foram se sofisticando e começando a servir também para esses casos de pacientes que, infelizmente, não são poucos, mas que não vão responder a um tratamento medicamentoso ou um tratamento psicoterápico, pacientes que não podem, né, conviver, como ninguém deve conviver, anos a fio com uma doença sem que haja nenhuma resposta terapêutica adequada. Então, é importante que se estude, que se pesquise, que se perca o medo de saber que essas abordagens existem e estão aí para serem usadas, não como uma regra, mas nos casos bem indicados e seguros, e que a gente possa, com isso, servir, né, a cada vez mais pessoas, né, e pesquisar cada vez mais abordagens que possam trazer de volta esse sentimento de significado que todos nós sentimos quando não estamos deprimidos. Então, eu vou deixar o restante do tempo, principalmente para o debate, para as perguntas, que eu acho que são a melhor parte dessas participações que eu tenho aqui no, no programa instituído pela professora Rosinha. E eu estou aqui torcendo que haja colegas, alunos que possam discutir, mandar algumas perguntas ou alguns comentários sobre esse tema tão importante. Obrigado a atenção de vocês. Eu não sei se a professora Rosinha teria. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada mesmo pela sua brilhante palestra. E agora você saiu e só ficou. Agora você voltou. É porque hoje a gente está tendo uns problemas aqui no computador. Não sei se você já saiu várias vezes, porque aqui a internet no SPA é muito instável. Então hoje ela está muito instável. Mas aí eu acho que agora a gente poderia abrir para as perguntas que as pessoas quisessem fazer sobre essa sua exposição. Então, os presentes, né? Algumas pessoas, por exemplo, aqui o som está muito baixo, mas em alguns locais está normal. Mas algumas pessoas estão dizendo que o som está muito baixo, eu não sei se você está vendo. Aí. Isso é no bate-papo, é? Aqui no chat privado, ele está dizendo, olha o som está baixo. Então, o pessoal está colocando que você trouxe informações muito esclarecedoras mesmo para todas as pessoas. Aí agora está aberto para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí eu acho que coloca no chat. Você está tendo muito elogio, né? Assim. Aí eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Pode até fazer diretamente, se ficar mais fácil você ler, se aparecerem perguntas, ficar mais fácil você ler, Rosinha, aí eu posso responder. Mas eu estou Tá entrando aqui, certo. eu agradeço aí a presença e as palavras de apoio de todo mundo. Olha, eu queria só lhe perguntar uma coisa que eu tenho interesse de saber, porque eu sei que você também trabalha na clínica, você trabalha, eu tive a impressão que você trabalha também com a logoterapia, que você já fez você já fez, fala sempre, né, da importância do sentido da vida, como você falou.
você já falou Sim, também, né? sim. A logoterapia, que eu acho que já foi até mencionada dentro da jornada, né, do Setembro Amarelo, por outros colegas, é uma abordagem que muitos conhecem também como abordagem fenomenológica existencial, né, ou a abordagem da terceira escola É, psicanalítica de Viena, né, do professor Frankl. Então, é muito interessante pensar que dentro desse nosso hábito de utilizar medidas psicoterápicas sempre baseadas em técnicas, né, em processos, procedimentos, protocolos, como a terapia cognitivo-comportamental, como a própria psicanálise, como a própria terapia baseada na pessoa, ou a terapia do esquema, todas elas com uma boa intenção, elas têm protocolos, elas têm processos. E a logoterapia, ela seguiu muita forma narrativa, eu acho, com que Viktor Frankl construiu suas observações. Então, é uma abordagem que ganha cada vez mais espaço, né? Você vê no Brasil muitas associações de logoterapia, sociedades de logoterapeutas, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, Viktor Frankl é visto e revisto como cada vez mais uma referência importante. Por quê? Uma boa parte dos nossos pacientes ou dos seus futuros pacientes, quando a gente se refere aos discentes, às alunas e os alunos, eles não irão atrás de você com uma demanda necessariamente que você remonte à prática clínica ou que está no escrito num livro. Né? Você vai receber pessoas que estão querendo saber de você sobre isso, né? O sentido da vida durante uma pandemia, o sentido da vida após os filhos saírem de casa, ou após o início do casamento, ou após o fim do casamento, ou após o nascimento dos filhos, ou uma série de condições que impactam, né, a nossa maneira de ver o mundo. Eles não vão atrás do apoio psicoterápico ou psicoterapêutico, necessariamente lhe dizendo eu tenho uma ideação suicida, ou eu lavo minhas mãos sem parar o tempo inteiro, ou eu estou tendo crises de pânico. Às vezes o indivíduo, o paciente, ele pode lhe procurar querendo falar sobre o que ele às vezes falaria com um pastor, com um padre. Né? Ele quer falar sobre o mal-estar interno, sentimentos de culpa, erros, falhas que ele agora está tentando lidar e superar. Então, eu acho que a logoterapia tem crescido tanto, mais do que já cresceu ainda, porque ela aborda esses problemas de uma maneira muito direta. Então, Viktor Frankl ele é muito conhecido já, mas, de maneira geral, ele tenta trazer o sentido da vida não como algo que você precisa ter uma resposta. Na verdade, é você que daria a resposta para a vida. Então, mais do que você saber qual é o sentido da sua vida, é se perguntar o que é que a vida quer de mim, né? Qual é o sentido que ela quer, o que é que as pessoas esperam de mim hoje como profissional, como pai, como professor, por que é que minha vida é importante. E aí você vai observar, né, que há pessoas que estão esperando por coisas que só você pode fazer, né, que se você não fizer, ninguém mais fará. Então, o seu sentido da vida surge naturalmente a partir daí. Claro que não é algo fácil. É simples pensar dessa maneira, mas não é fácil colocar em prática quando a gente, às vezes, espera uma resposta mágica, né? Ou um efeito rápido.
com a medicação. O que a gente tem que entender é que nós temos, né, limites, que nós temos que aceitar que nem tudo é possível, nem tudo pode ser alcançado, né? Que às vezes a gente está cercado por essa cultura baseada nos super, né, influenciadores que querem fazer você acreditar que você pode ter todo o dinheiro ou todas as realizações da sua vida. Ninguém consegue isso. Né? Isso é uma farsa. Né? Você não vai conseguir, por exemplo, ser presidente dos Estados Unidos se você não nascer nos Estados Unidos, pelo menos. Então, você não pode tudo. Ninguém pode tudo. E nem necessariamente esse tudo fará o sentido para a sua vida. Então, é muito bom poder voltar a ouvir e falar cada vez mais sobre Viktor Frankl, sobre a logoterapia e sobre como essa forma, né, mais narrativa e direta pode ser útil na vida dos pacientes. Num dos seus livros mais importantes, mais divulgados, ele comenta sobre momentos onde ele perguntava os próprios pacientes, né, que diziam que queriam tirar a própria vida. Ele perguntava assim: por que você ainda não tirou? O que fez você ainda não tirar? Né? Era quase uma provocação. E aí os pacientes diziam: não, eu não tive coragem porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque a minha religião condenaria um ato como esse. E aí ele chamava a atenção do paciente dizendo que é aí que é o ponto a ser explorado. O sentido da vida é o que você também representa na vida das pessoas, e não só das pessoas próximas, mas da sua comunidade. Por isso, com a maneira muito efetiva que ele mencionava sobre sentir um sentido na vida, é primeiro ser útil. Então, quando você é útil, quando você tem algo a fazer por alguém, e todo mundo pode fazer algo por alguém, não precisa ser um trabalho, pode ser algo voluntário, você pode ajudar instituições, você pode tomar a iniciativa de ajudar pessoas, você pode fazer uma doação de sangue, uma série de coisas que vão fazer sua vida ter ou voltar a ter sentido. Então, o ajudar e o amar as pessoas, segundo Viktor Frankl, se não me engano, são as duas grandes medidas de você recuperar esse sentimento de sentido da vida. Você saber que você pode fazer coisas por alguém. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta da doação de sangue. Né? Então, se você pensar que tantos jovens hoje aqui que estão nos assistindo estão bem de saúde e podem amanhã fazer uma doação de sangue, imagine que você, sem saber quem, você vai estar salvando a vida de 4, 5 pessoas, crianças, né, adultos que iriam a óbito se não fosse aquela sua bolsa de sangue ou se é aquela doação de plaquetas que você pode fazer. Então, nós não somos nunca irrelevantes, mas você sempre precisa procurar uma maneira de entender o que é que lá fora está me chamando. E tem muita coisa nos chamando lá fora, principalmente isso, né? O apoio e o altruísmo. Coisas que, inclusive, no Brasil é proibido, ninguém pode pagar para você doar sangue. Ao mesmo tempo, nenhum dinheiro do mundo até hoje fez sangue. Nenhum cientista, nenhum recurso financeiro conseguiu fazer sangue. Então, nós temos coisas em nós preciosas que podem ser divididas, podem ser compartilhadas e fazer parte dessa tomada do sentido da vida sempre. Olha, muito obrigada, Ricardo. Gostei demais dessa sua fala e eu queria ler algumas perguntas que algumas pessoas fizeram para você, mas muito obrigada pela resposta que você me deu.
Então, Marina Lima, ela está querendo fazer uma pergunta que é em relação às ações rápidas na psicoterapia para combate ao suicídio e depressão grave. Você tem alguma experiência ou exemplo? Quer que eu Bom, releia? não, eu entendi. Marina, eu não conheço assim trabalhos que façam uma avaliação assim formal, né, uma revisão sobre que medidas psicoterapêuticas teriam essa ação tão rápida. Agora, eu acho, pelo próprio formato da logoterapia, eu acho a logoterapia uma medida muito impactante, sabe? Exatamente por isso, por você interromper, fazer intervenções e tentar mostrar para o paciente as possibilidades que ele tem e que tragam esse sentido para a vida dele. Infelizmente, quando você fala de depressão grave, você está falando muitas vezes de depressões com sintomas psicóticos. Então, por exemplo, os delírios de ruína que muitos pacientes têm, é muito difícil você convencê-los do contrário, né? Por mais que você argumente, eles vão sempre lhe dizer que aquilo ali está fazendo sentido para você, mas para o paciente não, né? Mas eu acho que é uma pergunta muito importante e se a gente conseguir, de uma certa maneira, através da professora Rosinha, se recontactar, eu prometo aí que eu vou fazer essa busca para encontrar assim, trabalhos que oficialmente mostrem que tal abordagem psicoterapêutica ela é mais efetiva que a outra. Mas eu me lembro que alguns relatos da logoterapia de Frankl falava exatamente sobre isso. Pacientes que tinham ido a ele e não tinham mais voltado, exatamente porque na primeira sessão eles tinham chegado à conclusão da razão pela qual ele não deveria se sentir mais daquela maneira. Eu me lembro de um relato de Frankl que ele menciona sobre um senhor, um idoso, que tinha se tornado viúvo e estava muito deprimido por ter perdido a esposa. E Frankl perguntou para ele, né, o que aconteceria se o contrário tivesse ocorrido? Se você tivesse falecido e sua esposa estivesse viva? E ele falou assim: seria muito pior, porque ela sempre falou que queria morrer primeiro, não queria ficar viva sem a minha presença. Então ele disse: tá aí a sua resposta. O sentido do que está acontecendo é você poupou a sua esposa desse sofrimento. O seu sofrimento, ele agora tem um sentido. Você, claro, não de propósito, mas você está dando a ela exatamente o que ela queria, não poder sofrer pela sua perda. Então, a perda que você está sofrendo, na verdade, vem desse desejo dela ter sido atendido. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada, meu querido. Eu vou ler outra pergunta que fizeram. Essa de Laísla. Isso, estou conseguindo ler bem. Ah, tá Sim, lendo? Laíla, Deixa eu botar alto, que muita gente não está ouvindo. O SUS oferta a eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética transcraniana? Se sim, em quais hospitais? oferece, Laísla, pelo menos que eu saiba, no Hospital das Clínicas, mas eu acredito que em outras instituições públicas também. Mas o Hospital das Clínicas ele tem sessões, né? Por ser um hospital de alta complexidade, ele tem atendimentos agendados, né? Não são emergências, o Hospital das Clínicas não tem uma emergência psiquiátrica, mas há sim a possibilidade desses tratamentos dentro da unidade de saúde mental do Hospital das Clínicas. Geralmente há preceptores que são mais
experientes nesse protocolo. As intervenções por neuromodulação, elas não são comuns, né? Não são triviais, então apenas um número muito específico de colegas se especializam nisso, né? Não é algo comum, né? Muitos psiquiatras saberem indicar e conduzir uma eletroconvulsoterapia ou uma estimulação magnética transcraniana. Então, nós temos, né, um punhado pequeno, mas de profissionais experientes e qualificados no Hospital das Clínicas. Um deles, né, o professor Rodrigo, é também docente da disciplina de introdução à psiquiatria, é docente da universidade, preceptor. Uma das especialidades dele é a neuromodulação, várias abordagens de neuromodulação. Um dos principais preceptores do Hospital das Clínicas, né, o professor José Brasileiro, ele é também extremamente experiente nesses protocolos. Então, são os dois principais nomes na nossa instituição que eu conheço, que aplicam essas abordagens. Muito obrigada, meu querido. Aí tem uma outra questão aqui. Eita, agora eu passei. É de Marijaine. Gostaria de saber o porquê, mesmo realizando muitas dessas ações, em alguns casos, não se consegue êxito e a pessoa efetiva a ação. Então, Mary Jane, é realmente uma pergunta até assim existencial, né, e filosófica. A medicina é falha, né? O ser humano é limitado, as abordagens terapêuticas, medicamentosas, todas elas têm um limite, né? Tudo o que você pensa em termos de treinamento, de tratamento, tem um limite. Por exemplo, certos problemas hormonais. Tem um limite do que você pode fazer pelo paciente com medicação. Após aquele limite, você às vezes tem que passar para uma abordagem cirúrgica, né, que você não queria de primeiro, mas agora é necessário. E ainda assim, o tratamento cirúrgico ele tem um limite. Então, a medicina tem esses limites. O ser humano tem um grau de autonomia, né, que nós pagamos exatamente o preço dessa autonomia, né, essa maior liberdade que alguns filósofos acham que é poder tirar a própria vida quando você quiser, né? Existe, às vezes, uma certa glamourização da ideação suicida, e a gente fala um pouco sobre isso nas aulas de psicopatologia, quando, na verdade, não há, né, nada que pareça ser positivo em algo que, além de fazer você perder sua vida, vai afetar a vida de todas as pessoas que amam, né, e dependem de você. Mas, infelizmente, nós estudamos até na genética uma coisa que se chama os bons respondedores e os maus respondedores aos tratamentos. Então, nós sabemos que qualquer tratamento medicamentoso ou cirúrgico, ele tem uma distribuição como se fosse uma curva normal na população geral. Você vai ter pessoas que irão ter uma super resposta àquela sua intervenção, a média das pessoas terá uma resposta mediana, e uma parcela extrema não vai responder a nenhum tratamento. Então, aí também passa pelo limite do tratamento. Agora, a vida de muitas pessoas é extremamente miserável, a vida de muitas pessoas é extremamente infeliz, uma sequência e uma coleção de traumas, inclusive situações que fizeram pessoas pedir eutanásia, né, históricos na Europa, na América Latina, de pessoas que pediram eutanásia, não era o suicídio, mas queriam a eutanásia pelos traumas psicológicos que sofreram, pelos abusos que sofreram, por não conseguirem mais se imaginar vivendo aquela vida, mesmo sendo pessoas tão jovens.
Então, não é só uma questão do limite das medicações. Às vezes parece que algumas vidas elas são muito insuportáveis de serem vividas por algumas pessoas. E isso é, infelizmente, algo muito pessoal. Não é algo que você vá condenar, porque a gente não pode, claro, estar fazendo apologia a isso, mas quando imerso dentro da realidade daquele paciente, você consegue entender bem mais sobre por que que aquela ideia é tão forte, é tão intensa, ao ponto de, apesar de tudo ser feito, ainda assim a tentativa é efetiva. Obrigada, querido. A próxima pergunta é de Anderson Souza. Ele pergunta: os profissionais, psicólogos e psiquiatras, estão preparados para lidar com esse dilema, depressão, pensamentos suicidas, etc. Eu responderia, Anderson, que eles estão mais preparados do que há alguns anos atrás, mas bem menos do que deveria ainda ser o ideal. Então, você sempre pode ter mais divulgação, você sempre pode ter mais conscientização. Existem 3 temas que eu sempre lembro que são tabus na entrevista psiquiátrica ou na entrevista em psicopatologia de maneira geral. Quando a gente fala sobre comportamento sexual, ideação suicida e uso de substâncias, são temas que as pessoas tendem a pisar em ovos quando perguntam sobre isso, ou até não perguntam. É uma obrigação você perguntar, deixando claro para o paciente que aquela é uma informação necessária. Então, é preciso que haja mais campo de prática, né? Eu sinto os pacientes precisando de mais espaço para atendimento e os alunos precisando de mais espaço de prática para se dessensibilizarem, né? O que vai fazer você querer e ter a disponibilidade, a coragem de perguntar mais sobre isso, é perguntar mais sobre isso. Então, e isso só se faz em campo, no trabalho, nos estágios. Então, é preciso ter mais contato com este perfil de paciente para que você dessensibilize. Não é de você ficar insensível, mas de você não ter tanto receio de perguntar sobre esse assunto. Então, eles sempre podem estar mais preparados. Obrigada, meu querido. Aí vem uma pessoa, gostaria de fazer uma pergunta Uhum, com muito relação bem. ao uso da queratimina em pessoas com transtorno depressivo. Qual exatamente seria a resposta dada ao cérebro, que posteriormente virará uma melhora? Bem, Isabela, há 2 grandes mecanismos principais que nós entendemos que explicam essa resposta mais rápida da ketamina. Primeiro, é por ser uma das poucas moléculas psicotrópicas que agem no sistema glutamatérgico. A maioria dos antidepressivos atuam em outros sistemas. O sistema glutamatérgico ele tende a ter uma resposta e uma reação muito rápida em relação à melhora do humor. E uma outra ação é a estimulação para a formação rápida de novas sinapses, né? Existe esse fenômeno da arborização sináptica que a ketamina ela estimula muito mais rapidamente do que os antidepressivos, que basicamente continuam a realizar aquela tarefa de disponibilizar mais neurotransmissor na fenda sináptica. Então, os inibidores de recaptação de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, eles atuam mais lentamente, disponibilizando essa fenda sináptica, enquanto disponibilizando neurotransmissores na fenda sináptica. Digamos que, guardando, claro, né, as devidas proporções e para um aspecto didático, é como se a ketamina fosse o próprio neurotransmissor.
Na verdade, a ketamina ela começou a virar também uma droga de abuso, né? Um dos cuidados para o uso hospitalar da ketamina e desse ketamina é que você está falando de drogas que têm um potencial de criação de dependência, né? Do mesmo jeito que se pesquisa o uso da cocaína, né, para o tratamento de transtornos depressivos graves, mas você ainda não tem estudos completos. Né? Curiosamente, o próprio Freud, né, pesquisava e usava cocaína para o tratamento de seus pacientes, e até hoje, várias substâncias que levam à euforia são pesquisadas para melhora rápida da, da depressão. O grande receio é o efeito rebote, né? Aquilo, como se diz, que tudo que sobe desce. É evitar que o paciente tenha uma crise de melhora do ânimo, seguida de uma piora do próprio quadro depressivo. Então, você não quer levá-lo do céu ao inferno em poucas horas ou poucos dias. Você quer algo que dê suporte ao tratamento medicamentoso que ele já está fazendo, mas que tragam mais rapidamente a esse estado de sobriedade que não seja depressão grave. Obrigada, meu querido. Tem uma pessoa que está fazendo uma questão, que é Manuel Santana da Costa. Então, ele diz: estou preocupado com uma grande amiga que apresenta sintomas de depressão há cerca de um mês. Ela costuma chegar do trabalho, jantar e em seguida se isola em seu quarto, passando longos períodos chorando. Ele parou aí e depois ele continua: estou buscando maneiras de ajudá-la, mas ela reluta em aceitar qualquer tipo de assistência, incluindo a ideia de procurar ajuda de um terapeuta. Como posso abordar essa situação de maneira segura e eficaz? Agradeço antecipadamente por suas orientações. Esse é Boa, Manuel. uhum. Boa tarde, Emanuel. Obrigado pela questão. Esse é um ponto muito delicado, porque a gente está aí tratando da própria autonomia, né? A própria liberdade das pessoas. Mas quando você consegue, né, se aproximar, ou quando você consegue descobrir quais as pessoas que têm uma intimidade maior, né, que teriam maior capacidade de convencer aquela pessoa a buscar ajuda, isso pode ser mais eficaz. A depressão, ela não precisa ser vista inicialmente só pelo psiquiatra ou só pelo psicoterapeuta, né? Os programas, as unidades básicas de saúde, os generalistas, eles podem também serem uma porta de entrada para o tratamento da depressão, né? O generalista ele pode prescrever antidepressivos, ansiolíticos. Então, às vezes o caminho não é já convencer aquela pessoa de que ela precisa ver um psicólogo ou um psiquiatra, mas de que ela precisa de ajuda, né? Que ela precisa ver como está a saúde dela. Né? Que várias questões podem estar ligadas a uma queda de ânimo, né? Problemas hormonais, uma série de situações, interações medicamentosas, usos de medicamentos podem levar ao humor deprimido. Então, é importante, talvez, nesse caso, começar por um outro profissional que que esteja ali naquele distrito sanitário da pessoa, às vezes que possa até visitar o paciente em casa, como algumas equipes de saúde da família fazem, e a partir daí sensibilizar aquela pessoa para que os devidos cuidados sejam feitos. Se você tem algum conhecimento da prática psicológica, você também vai poder ajudar esclarecendo que as alternativas não são alternativas que ela será obrigada a acatar. Ela vai, pelo menos, poder ouvir a opinião de um profissional, né, e tentar entender que se aquele sofrimento pode ser evitado,
que seja, né? Por que é que ela já buscou ajuda, ou ele buscou ajuda tantas vezes na vida por outros problemas de saúde e não buscaria por esse, né? Provavelmente, se essa pessoa tivesse uma infecção grave, ela não ia relutar em usar um antibiótico. Se ela tivesse um quadro de uma reação, um choque anafilático, ela provavelmente não iria se recusar a ir para uma emergência e tomar adrenalina, em sobreviver àquele choque anafilático. Por que então não cuidar desses outros aspectos, né, da saúde mental? Então, o caminho pode ser por isso, não ser inicialmente uma abordagem de uma psicoterapia ou de um psiquiatra, mas começar por atendimentos em unidades básicas. Obrigada. Eu vou ler outra questão aqui. Gostaria de fazer uma pergunta com relação ao uso da ketamina em pessoas com transtorno depressivo. Qual exatamente seria a resposta dada ao cérebro, que posteriormente viraria uma melhora? Bom, essa resposta dada, eu mencionei um pouco antes, seria o equivalente ao uso de uma substância que é um euforizante, digamos assim, né? Então, são pessoas que já estão usando um antidepressivo, né? Lembrando que não é lá uma injeção que você vai tomar e que vai lhe tirar da depressão e pronto, está tudo resolvido. É um coadjuvante, mas é um coadjuvante muito poderoso, muito importante, né? Como se fosse aquele grande empurrão que o paciente precisa para engrenar na melhora do tratamento medicamentoso e aí também aceitar o tratamento psicoterápico. Então, esse efeito glutamatérgico, né, intenso faz o paciente ter esse efeito, né, de resposta do humor, não só do humor, né, mas ele pode rapidamente querer voltar a se alimentar, voltar a beber água, aceitar ajuda, não ficar mais ali negativista ou catatônico. Então, seria esse efeito. Mas é um tratamento que exige cuidado, exige que o uso seja feito em ambiente hospitalar, mas já não é nenhuma novidade, né? Só não é um tratamento ainda tão acessível, mas certamente é muito promissor e importante que se torne mais acessível pela velocidade e pelo número de vidas que você vai conseguir salvar com o uso na ideação suicida e também do uso dos casos de depressão resistente ao tratamento. Obrigada. Emanuel está fazendo outras perguntas. Então, ele pergunta: em casos de depressão grave com ideação suicida, quais são as ações clínicas de rápida ação que o senhor considera mais eficazes para proporcionar alívio imediato e evitar uma situação de risco iminente? Bem, dentre essas medidas que eu citei, farmacológicas e de neuromodulação, pela disponibilidade, pela eficácia, eu optaria pelos meios farmacológicos. Por outro lado, o acesso a esses meios farmacológicos, eles podem levar um tempo, né? Porque você pode precisar tomar algumas medidas até judiciais em relação ao seu plano de saúde ou em relação ao SUS, porque nós estamos falando de medicamentos que entraram recentemente no rol da Agência Nacional de Saúde. E são medicamentos extremamente caros, né? Principalmente a esketamina intranasal. Nós estamos falando aí, para vocês terem ideia, de algumas dezenas de milhares de reais, um tratamento completo, né? São tratamentos que é muito difícil que uma pessoa física vá lá e desembolse e adquira esses medicamentos. Geralmente isso vai se dar pelo SUS ou por um processo que o seu plano de saúde aprove de imediato ou que você precise judicializar. Por outro lado, a eletroconvulsoterapia
né, e a neuromodulação, elas estão mais bem estabelecidas e acessíveis a curto prazo. São procedimentos seguros, conhecidos, e que aí provavelmente você teria a possibilidade de, tanto no SUS quanto em sistemas privados, ter uma aprovação. Digamos que assim, a chance de você, o melhor seria a ketamina ou a esketamina, mas o mais rápido de ser obtido, né, pensando de uma maneira assim bem pragmática, seriam as neuromodulações. Não sei se Obrigada. ficou claro aí essa diferença, tá bom? Eu não entendi, não. O mais, olha, o mais eficaz seria o método farmacológico, Certo. só que ele é menos acessível. Por isso que, do ponto de vista de tempo, que é o principal fator de risco na depressão e no suicídio, a neuromodulação é o melhor caminho, Certo. considerando, né, que você esperar por uma aplicação de esketamina ou cetamina pode colocar muito em risco mais a vida do paciente. Vai depender do que parece mais acessível naquele momento. Se você trabalha na rede pública, na rede privada, você vai precisar expor aquela situação clínica do paciente e ver o que está mais disponível agora. Esse paciente pode esperar quanto tempo? Então, aí você vai fazer as tomadas de decisão. Você pode ter boas notícias. Eu já tive planos de saúde que aprovaram a esketamina para o paciente em poucos dias. Né? Já outros você está aguardando semanas. Então, é isso. O farmacológico seria melhor, mas menos acessível. A neuromodulação, não tão boa quanto, mas seria mais acessível. Obrigada, meu querido. Acho que agora acabaram-se as perguntas, né? Eu queria agradecer novamente pelas respostas, as perguntas feitas, pela brilhante palestra. E queria informar todo mundo que isso vai ficar no YouTube. É só você entrar no link para você rever essa palestra. E queria combinar também com você, João, porque assim, eu acho que a gente poderia, não só no Setembro Amarelo, mas a gente poderia fazer, sim, outros eventos. Sim, Então, certamente. a gente poderia fazer uma vez no mês, eu acho que a gente poderia fazer. Eu acho que é muito, muito importante. E as pessoas todas estão agradecendo. Não sei se você está vendo aí o Estou chat. acompanhando aqui. Muito obrigado Todo pelo mundo, carinho, pessoal. todo mundo aqui lhe agradecendo, né? E as Por falar em YouTube, né, eu também queria dizer que eu tenho um canal no YouTube chamado João Oliveira. Você pode peraí. buscar lá. E esse canal ele tem várias entrevistas sobre o tema de saúde mental como um todo. Né? Tem muitos temas ligados a também pesquisas em doenças raras, que são alguns temas que eu também me envolvi na pesquisa aqui na universidade. Então, você colocando lá, eu vou tentar. Está cortando, João Ricardo. Não sei se é daqui, paralisou aqui, não estou ouvindo mais você falar. E você já saiu. Você coloca por João Ricardo Psiquiatria no YouTube e você vai encontrar o link. Pronto, porque deu uma parada. Aí agora retornou. Todo mundo elogiando, né, e agradecendo. Mas muito obrigada mesmo, porque é tão importante, né, a Obrigado, professora. simplicidade, como você fala.
né? Muito, muito bem. Então, a gente pode ver como é que a gente pode rever outra palestra e a gente tem essa informação. Agora, você me disse que eu colocasse João Oliveira. Eu anotei isso aqui. Você tem um canal no YouTube, botou João Oliveira. Não é João Ricardo, não. É João Oliveira, Psiquiatria. Ah, João Oliveira, Psiquiatria. Pronto. Eu acho que todo mundo já anotou, né? E assim, é uma grande contribuição, mesmo que é dada, né, para essa defasagem que tem de psiquiatria. A gente precisa muito da psiquiatria e para lidar melhor com a saúde mental. Né? Acho que a gente precisa muito trabalhar com a nossa e com a dos que nos rodeiam. Acho que é muito importante esse conhecimento. Mas É muito verdade. obrigada, meu. Você queria Eu falar alguma coisa? agradeço. Vai, meu bem. Eu agradeço e também parabenizo, professor, a sua iniciativa. Eu acho que realmente poderia se deixar esse espaço mensal para que diversos colegas, né, vários profissionais são extremamente importantes no lidar com o risco do suicídio e a depressão. Por exemplo, terapeuta ocupacional, né? O assistente social é quase que assim a figura central, né? Porque o assistente social nos serviços de emergência, nos ambulatórios, vai conseguir articular uma série de questões que estão até fora das atribuições do psicólogo ou do médico. Né? Existem questões jurídicas, questões sociais, questões de vulnerabilidade social que aquela pessoa passa, que eu acho que o assistente social é uma figura importantíssima. Eu até daria já essa minha primeira sugestão, alguma colega ou colega assistente social para falar, né, pessoas que tiveram essa experiência, assistentes sociais do setor de saúde mental do HC, ou do Ulisses Pernambucano, ou de alguns CAPS, pensar que muita gente pode dar sua contribuição. Professores do ensino fundamental ou médio, né, que também já presenciaram situações como essa, pessoas que estão aí, né, vendo esse risco acontecer na sua frente e acham que só profissionais como nós podem atuar nisso, né, quando não é verdade. Né? A gente precisa que isso seja divulgado e que muita gente, mais do que nós, se tornem também responsáveis por isso. Tem uma sugestão também de Laísa. Uma das palestras também poderia ser com o professor Ricardo, que trabalha com a estimulação Magnética magnética. transcraniana. A gente podia falar com o professor Rodrigo, né, que é professor na disciplina de Introdução à Psiquiatria, ele falaria isso com bastante propriedade. Poderia chamar também o professor José Brasileiro para falar sobre. Eu vou me articular com você, Rosinha, listar esses nomes, passar Tá esses certo. contatos, verificar quando e da melhor maneira isso pode ser mantido como uma rotina. Eu agradeço demais. Eu acho que é toda a população que agradece, porque quanto mais informação a gente tiver, mais a gente pode conduzir melhor a nossa saúde mental, lidar melhor com Verdade. ela. Então, eu lhe agradeço demais pela sua generosidade, pelo seu carinho. Você é muito amado por todos os seus alunos e alunos. Viu? Obrigado, Rosinha. Um grande Muito abraço obrigada. aí a todas as pessoas que puderam participar. Obrigado pela atenção, pelo Muito, convite novamente. muito obrigada, meu bem. Muito obrigada mesmo. Muita paz. Grande Tchau. abraço. Você também. Obrigada a todos e todas que participaram conosco. Muito obrigada. Muita paz e luz para vocês.